gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Bom, esse vídeo, bastante gente lá no Instagram me pediu para fazer o comentário sobre a prova do Enem de 2018. Eu queria avisar para vocês que eu tô atrasada assim, mas já foram 2 tentativas, eu já tentei fazer 2 vezes esse vídeo. Essa é a 3ª tentativa e espero que dê tudo certo. Gente, a prova do Enem, cada ano que passa, ela tem ficado mais difícil. Porque mais universidades estão aderindo, né, o Enem para os alunos entrarem na faculdade. Então, por aumentar essa demanda, eles estão complicando mais o Enem. Eu achei que a prova desse ano ainda estava com aquela cara de Enem, onde tem umas questões simples, só que em contrapartida tem umas questões extremamente complicadas. E agora eu vou fazer um geralzão assim para cada área do conhecimento, como que eu fui, o que eu achei, o que eu esperava. O primeiro dia do Enem foi a prova de linguagens, redação e a prova de ciências humanas. Eu sempre começo pela redação, eu já falei aqui no canal. O bom é que esse ano eu já sabia que a redação estava no meio da prova, porque ano passado eu me desesperei. Sabe o que eu tô pensando aqui? Que eu tô gravando isso em 2019, a prova foi em 2018 e eu tô falando a do ano passado é de 2017. No Enem de 2018, eu já sabia onde que estava a redação, porque no ano de 2017, quando mudou o Enem, eu achei que estava no começo, que sempre ficava a redação no começo, aí não estava no começo, aí eu fui pro final, não estava no final, e foi uma confusão, mas agora eu já sabia que a redação estava no começo. O tema da redação foi manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. O meu medo é de olhar o tema da redação e não saber o que falar. Então, quando eu vi esse tema que estava falando aqui de internet, eu falei, pelo menos eu sei o que tem que falar, né? Então, eu já fiquei mais tranquilo. Justamente por ser um tema onde todo mundo sabe o que é, eu espero, né, que todo mundo saiba o que é, eu achei tranquilo de escrever. Vieram muitas ideias para escrever. Só que assim, o meu problema é sempre ir pelo lado óbvio. Eu não tenho essa facilidade de escrever, então sempre vou pelo lado óbvio. Só que o que acontece? Eu não fiquei tão desesperada de chegar em casa e de assistir vídeo, o que tinha que escrever na redação. Porque todos os anos eu fiz isso, só que, tipo, o Enem ele sempre vai surpreender a gente. Quando que a redação foi sobre surdos, e daí me falaram que deficiente auditivo não era a mesma coisa que surdo, me falaram até que eu ia zerar a redação. Fiquei super tensa. Não tive uma excelente nota, mas eu também não fui tão ruim assim. Então achei importante para vocês, esperem. Não fiquem preocupados com o que as pessoas estão dizendo. Não que eu esteja subestimando a capacidade delas, mas só para vocês não ficarem tão preocupados e tão pressionados. Espera sair o resultado, porque como eu falei, o Enem ele sempre vai te surpreender. Quem tem facilidade de escrever, eu tenho certeza que gostou. Se você não gostou, coloca aqui no comentário. E no meu caso, eu fui pelo lado óbvio, sobre o que era para falar. Eu não sabia muito o que era para fazer na proposta de intervenção, não veio uma ideia assim bem concreta, sabe? Tipo, vamos fazer isso na proposta de intervenção. Mas eu vou esperar sair o resultado e daí eu passo para vocês novamente as minhas notas de como eu fui no Enem de 2018. Acabou a redação, vai para a prova de linguagens. Aí começa, no meu caso, com a prova de inglês. Eu escolhi a opção inglês. Inglês eu achei que complicou esse ano, porque nos outros anos eu achei que só o fato de você saber o vocabulário, de você saber traduzir os textos, eram mais fáceis a interpretação. Eu achei, pelo menos esse ano, que estava mais complicada a questão de interpretação. No ano de 2017, o meu vocabulário de inglês era muito ruim. Eu sempre fui muito ruim em inglês. Até hoje eu não sei falar inglês. Porém, no ano de 2018 eu já tinha aumentado um pouco do meu vocabulário de inglês, porém não foi o suficiente. Eu senti dificuldade de interpretação. Talvez seja por minha dificuldade, mas assim, eu achei que complicou mais. Tem questão 4 do caderno rosa. Sacanagem isso aqui. Tive dificuldade aqui, tanto que eu marquei 2 alternativas, provavelmente, sempre quando eu fico entre 2 alternativas, eu sempre marco errado. Mas enfim. E outra coisa, gente, esse ano foi o primeiro ano que eu não senti aquela ansiedade de corrigir a prova. Até hoje, tá sem corrigir. Eu também não quero muito corrigir, não.
deixa sair o resultado aí depois eu corrijo. De português, eu achei que eu tava conseguindo fluir, sabe? Porque outra coisa aqui, eu tenho dificuldade em português, porque a minha interpretação, ela vai além. Eu tenho uma imaginação aqui e eu acho isso muita sacanagem, porque os poetas falam que nenhuma interpretação é errada. Aí chega aqui no Enem, eu faço a minha interpretação, eu consigo justificar, porque quando eu chego eu falo com a minha irmã, eu consigo justificar o porquê que eu assinalei aquela questão e vai lá, tá errado. Eu acho muita sacanagem isso. Esse ano eu achei que tava mais tranquilinho, pelo menos eu tava conseguindo fluir mais. E não tinha textos assim tão longos quanto nos outros anos. Bem intercalado, ó, com imagens. E cara, isso ajuda muito, porque se ficar só lendo texto grandão, é muito maçante, isso cansa muito, você fica 5 horas sentado na cadeira. Então, tá bem intercalado assim, com bastante imagens, publicidade, eu acho que isso ajuda muito. E eu gosto muito das publicidades, eu acho que a gente aprende muito no Enem. E tem umas críticas bem legais, eu gostei dessa crítica que eles fizeram aqui. Na verdade, é desse texto que tá criticando a imagem. Tem umas coisas engraçadas, umas coisas que você aprende aqui no Enem. Então, a prova de português eu acho que deu pra fluir, tava bem intercalado assim, não tinha textos tão longos. Quem gosta de português deve ter adorado. Depois vem a prova de humanas. É outra prova também que é bem maçante, que eu não gosto muito. Mas desse ano, eu não sei o que aconteceu. Eu achei que eu assim, todos os anos nunca dá tempo de fazer todas as questões. E esse ano eu consegui fazer, ainda sobrou tempo, sabe? Eu não sei se tinha menos textos menos textos longos e estava intercalado com bastante figuras e gráficos. Só que eu tenho uma crítica em relação à prova de humanas. Tem 2 questões de publicidade, que essa daqui, ó, é a questão 52 do caderno rosa, onde tem a publicidade aqui que fala, ela seria adorável. A letra dessa questão, dessa publicidade que você precisava ler, tá muito pequena. E, tipo, pra gente que tem problema de visão, isso é muito ruim. Principalmente ficar forçando lá, isso dá uma dor de cabeça. Então, eu acho que tem que melhorar isso. Tem bastante gráfico. Essa questão e a questão 61 do caderno rosa. Gente, olha isso daqui, tá muito pequeno. Não sei se vai dar pra focar e pra coisa aqui, mas é muito pequenininha essa letra. Dá até um desânimo. Mas eu gostei por não ter textos tão longos. Pelo que eu tô vendo aqui, ó, novamente, não tem textos longos. E tem bastante gráfico aqui, eu gostei. Gostei entre aspas, porque nem tudo que o Enem cobra realmente é o que o ensino público oferece. Eu acho isso muita sacanagem. Uma coisa que eu queria comentar aqui com vocês, antes de comentar a outra prova de matemática, a prova do segundo dia, é que assim, a prova do Enem, ela dá um pouco de desânimo, pelo menos pra mim, porque é uma prova que, como eu sempre falo, ela sempre vai te surpreender. Só que às vezes pelo lado negativo. O que acontece? Lá nos meus primeiros anos de Enem, eu tinha uma quantidade de acertos muito baixa. E mesmo assim, a minha nota estava ali na média. Eu já fiz um vídeo falando a relação entre quantidade de acertos e médias do Enem. Se você ainda não assistiu, assiste lá. E se eu não me engano, teve um ano que eu acertei só 7 questões de ciências da natureza. E eu fiquei ali com a nota, sabe, mediana. Quando a primeira vez que eu fiz o Enem, eu vi que eu acertei, mesmo acertando poucas questões, eu tive essa nota, eu falei assim, nossa, quando eu chegar no 3º ano do ensino médio, dependendo das questões que eu acertar, eu vou me sair super bem. Só que isso é uma grande ilusão. Por exemplo, na prova de linguagens, mesmo que você tenha uma pontuação lá, uma quantidade de acerto tipo 40, você não vai também, você não tem uma média tão alta. Isso acontece pelo sistema TRI, que é um sistema que supõe que você chutou. Então, por que eu tô falando isso que dá um desânimo? Porque você vê muita gente falando que o Enem é só interpretação, sabe? As pessoas não vê essa dificuldade. Aí você que tá lá ralando há mais tempo e tá tentando, sabe, alcançar uma média boa, principalmente para os cursos mais concorridos. Medicina é um desses cursos bem concorridos, você tá mais anos ali ralando, você fala, cara, eu sou muito burro, né? Porque eu tô há não sei quantos anos lá tentando e não consigo. Depois de tantos anos do Enem, antes eu era a favor do TRI, porque eu achava legal, né? Eu falava, nossa, é um sistema bem, né, criativo, tal, inteligente.
Hoje eu vejo que já não é tudo isso não, porque eu já vi, sabe, acho que pelas experiências que você vai pegando, pelos anos de cursinho e tal, você vê que isso acaba prejudicando. Não, na verdade eu acho que falta mais ser justo, porque enquanto ele beneficia muito, por exemplo, pessoas que têm a sorte de acertar todas as fáceis, aí a nota aumenta, aí você que tá lá acertou e deu a infelicidade de errar uma questão fácil, a sua nota baixa. Aí eu acho que isso dá um desânimo, eu acho que falta mais justiça ali, sabe? Enfim, é uma coisa que eu queria desabafar, tá? E pra você que às vezes se acha, sabe, fracassado porque você tá muitos anos tentando e não sai ali daquela média, às vezes você tem uma quantidade boa de acertos e a média não sobe, então fica tranquilo, ó, muita gente tá nesse mesmo barco, tá? E realmente eu acho um pouco injusto isso. O Enem, ele tem umas questões super malucas, entendeu? Às vezes dá uma questão bem facinha ali que você fala, opa, essa daqui o Enem é fácil, não é só interpretação. Chega lá na frente, é uma questão que só Jesus na causa, né? Na prova de Ciências da Natureza, eu queria comentar o que o professor Paulo Jubilu, professor de Biologia, inclusive sou muito fã dele, falou. Ele falou, inclusive no canal dele, que teve questões aqui de Ciências da Natureza da prova do Enem de 2018 que foram baseadas em livros de ensino superior. Ele até mostra que ficou bem indignado, sabe, com isso. Os especialistas levaram mais de 3 minutos para resolver uma questão. Os especialistas de ensino superior. Eu tô falando isso porque é uma pessoa que sabe do que tá falando, que já é profissional, que já entende, né, o que tá falando. Por exemplo, eu não saberia fazer a questão e eu ia falar o quê? Ah, eu sou burra. Na verdade, eu não soube fazer e eu falei, cara, não sei de nada. Mas como eu vi o comentário dele, eu vi que é uma questão que saiu o quê? De livros de ensino superior. Se você não viu ele falando isso, eu acho importante eu colocar aqui no canal para vocês terem uma ideia disso. Então, prova de Ciências da Natureza teve questões baseadas de ensino superior. Isso é injusto com quem tá lá todo ano ralando, sabe? Esperando ter uma prova justa. Teve umas questões sim que deu para fazer, que estavam tranquilas, mas é isso que me deixa super chateada, essa oscilação de uma questão super fácil, uma questão do inferno, tô brincando, uma questão, sei lá, super difícil. Cara, aí isso desanima, sabe? Aí vem a prova de matemática, que é a prova que eu mais gosto. Não, que é assim, a prova que eu gosto de fazer, porque eu acho muito mais fácil do que português, porque o que eu consigo interpretar aqui, eu não consigo interpretar em linguagens. Tipo assim, parece que matemática só tem uma interpretação, você tem que ir para aquele lado, entendeu? Quando é português, eu leio um poema, eu tenho várias interpretações, sabe? Mas aqui não, então é a prova que eu mais gosto de fazer. A prova eu achei que seguiu o padrão, tinha aquelas questões fáceis, médias, difíceis. Eu achei que tinha bastante questão assim, que era bem tranquila. Por exemplo, essa daqui, ó, eu achei bem tranquila. Se você aí brincou de Lego, é uma questão bem tranquila de fazer. Até quem não gosta de matemática, eu pedi para uma pessoa fazer essa questão, uma pessoa que eu sei que não gosta de matemática, e ela achou super tranquilo de fazer. Então teve questões bem tranquilinhas na prova de matemática. Então para você aí que não gosta de exatas, você deve ter gostado. E tinha outras questões, né, bem fáceis. Teve sim as difíceis, então por isso que eu falei, manteve o padrão. Mais um ano aí do Enem. Não é uma prova, olha, eu não acho a prova do Enem uma prova fácil. Ela te ilude, essa prova do Enem. Tem umas questões igual essa que eu mostrei pra vocês, que é super simples, só que é tudo ilusão, porque depois tem umas super complicadas. E como eu falei, a nota nunca vai ser igual. Não é porque a pessoa que tirou 40 acertos tirou aquela nota que você vai tirar também. É complicado o Enem. Ele vai te surpreender de alguma forma. Ou vai ser na redação, ou vai ser nas questões. Mais uma vez ele me surpreendeu. Eu só tô esperando agora a nota, né? Queria muito que realmente o Enem mudasse e ele colocasse questões que a gente realmente vê no ensino médio, porque você passa o ensino médio inteiro vendo
questões, vendo determinada matéria e chega no Enem, você não vê essas questões que você aprendeu no ensino médio. E tem sim como... E tipo, a gente vê bastante coisa no ensino médio. Então, sabe, tem umas questões que dá pra colocar, que é interessante colocar. Igual o professor Jubilu falou, dá pra complicar com matéria que é comum, né, do ensino médio. Então acho que dá pra mudar, dá pra fazer uma prova, pelo menos que a gente saiba do que se trata. Então acho que tem sim que mudar. Esse sistema TRI, não sou mais fã dele, tá? Se você também não é, poste aqui nos comentários. Essa foi a visão que eu tive dessa prova. Dei pra vocês aí, mais ou menos como eu fui. Não corrigi a prova. Cara, isso tá sendo excelente, porque aí você não aumenta a sua ansiedade. Porque assim, você corrige a prova. Se você foi bem, você vai ficar super ansioso pra ver a nota. Se você foi mal, você vai ficar super triste. Aí como que fica as suas férias? Pena que eu tô fazendo esse vídeo bem depois, né? Então provavelmente vocês já corrigiram. Já tá próximo de sair o resultado. Mas é uma dica que eu dou. Cara, se vocês puderem aguentar, eu não aguentei nos outros anos, mas esse ano, graças a Deus, ansiedade controlada aqui, eu aguentei, não corrigi. O vídeo de hoje foi este, gente. Muito obrigada por assistir até aqui. Se você gostou desse vídeo, curte aí. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe esse comentário aqui embaixo, tá? Me siga aqui nas redes sociais. E é isso aí. Fiquem todos com Deus, um grande abraço e até a próxima!